Então, quando Paulo mencionou sobre Cristo, sobre o viver de Cristo para a igreja de Filipe, a primeira coisa que ele disse foi o versículo 5. Filipenses 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém? Ouça o que ele disse. Tende em vós o mesmo sentimento. Ele não está falando no momento da mesma obra, mas ele está falando do mesmo valor de realizar algo para Deus. O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele sendo Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, porque Paulo não estava ali ensinando isso, ele escreveu a carta. Então, assim como vocês obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ou seja, Paulo foi informado de que havia uma obediência muito grande na igreja de Filipe. Não só quando Paulo estava lá, eles obedeciam a palavra, viviam a palavra, eram sujeitos a Deus, mas depois que Paulo foi embora, e outros ficaram ali para tomar conta da igreja de Filipe, eles continuaram obedecendo e servindo a Deus muito mais. Não só porque o apóstolo Paulo estava lá, mas porque eles reverenciavam a Deus, eles se esvaziaram de si, para que Deus fosse glorificado. Então, Paulo estando lá ou não estando lá, é a Cristo que eles serviam, era a Deus que eles queriam glorificar. Está compreendendo? Então Paulo diz assim, vou repetir, versículo 12 do capítulo 2 de Filipenses. Assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, aqui a palavra, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Igreja, olha aqui que eu quero dizer algo sobre isso aqui. Então Paulo, ao mencionar sobre o sentimento que houve em Jesus, ele disse, vocês têm que ter o mesmo sentimento que houve em Jesus. Vocês estão servindo a Deus muito mais na minha ausência, ótimo. Vocês estão sendo abundantes na obra, ok. Mas façam isso com um sentimento de reverência. Faça isso com o sentimento de colocar Deus acima da sua vida, do seu eu, do seu querer, o que eu já mencionei aqui na minha introdução. Mas quando você fizer isso, a partir de agora, falando para a igreja, como hoje para nós, vocês agora precisam desenvolver a salvação que vocês receberam. Vocês precisam aperfeiçoar a salvação que vocês receberam. E aqui é o tema da minha mensagem. Desenvolver a salvação. Eu quero nos ver aqui agora como a igreja de Filipe, que foi doutrinada, que recebeu todo o ensino que poderíamos receber para termos o conhecimento de Deus em Cristo e a salvação pela graça mediante a fé. Recebemos o conhecimento sobre os dons espirituais de serviço, dons de ministério, dons de operação de milagres, enfim. Recebemos a unção que vem do alto. Recebemos o conhecimento. Como diz, não há necessidade que ninguém vos ensine, porque a unção vos ensinará sobre todas as coisas. Recebemos essa unção de Deus e temos sido instruídos na palavra. Só que a partir de agora, cada um de nós
nós temos que desenvolver isso em nós. Temos que aperfeiçoar essa salvação em nós. Mas não é de qualquer jeito. Ele disse: você vai ter que desenvolver a salvação que você recebeu com temor e tremor. O que é temor? Temor é um sentimento de reverência a Deus, é um sentimento de respeito a Deus. Eu defini pessoalmente, para o meu ensino, o temor da seguinte forma: o que o temor provoca no homem? O temor faz com que você seja. O temor faz com que você seja santo. O temor faz com que você respeite a Deus. O temor faz com que você reverencie a Deus. Você o honra. O temor produz isso em nós. Nós entendemos que temos que estar diante do Senhor santos porque Ele é santo. Entendemos que temos que nos prostrar diante dEle, reverenciá-lo. Isso é o temor, é o respeito a Deus. O tremor eu o defini de uma outra forma. O temor sem o R, o temor faz com que você seja. O tremor com R faz com que você faça. Faz com que você viva. Porque a definição da palavra tremor é tremer, é ter medo, é se preocupar de fazer e se preocupar por não fazer. Então eu defini desta forma o temor. O temor faz com que você seja santo, faz com que você seja reverente e respeitoso com Deus, em todo o modo de agir. Faz com que você o respeite na sua forma de se vestir, de se pentear, de falar, de ouvir, de ver, de escolher as coisas que você quer para a sua vida. O seu temor faz você respeitar a Deus, porque não é a sua vontade, mas é a dele. Lembra da mensagem? Não é o que você pode fazer, é o que te convém fazer. Então, o temor faz com que você seja. O tremor já é o medo, já é a preocupação de não fazer algo para Deus, sabendo quem Ele é. Então o tremor faz com que o homem faça. Então faz com que o homem obedeça a palavra, faz com que o homem sirva a Deus, faz com que o homem realize a obra e, em suma, faz com que o homem viva o Evangelho por modo digno. O tremor faz isso. O tremor faz você estar na casa de Deus e se preocupar até mesmo com um pensamento leviano. É o tremor. Onde é que eu estou? O Senhor está aqui. O Senhor também está lá fora. Mas a casa causa um tremor maior, porque é um lugar do temor, é um lugar do respeito. Está compreendendo a diferença? Estou conseguindo te explicar isso? Essa definição eu fiz para que você entendesse melhor isso. Então você tem que desenvolver a sua salvação tendo esse respeito por Deus. Você tem que desenvolver a sua salvação, viver tudo aquilo que você aprendeu com o tremor, com o medo de fazer algo que possa desonrar, desagradar a Deus, ou não fazer a sua vontade. A Bíblia diz que quando Moisés foi chamado, ele chegou, ele viu a sarça acesa e estava lá naquele fogo todo. Quando Deus se revelou quem ele era, diz a palavra que Moisés temeu e fechou os olhos. Ele respeitou, mas na verdade ele teve medo, ele tremeu. Eu não sabia que isso aqui era um lugar santo, ele disse. Eu não sabia onde é que eu estava. Então o lugar fez ele temer, o lugar fez ele tremer por dentro. Se não viver a palavra, não causar tremor em você, então você não teve o mesmo sentimento que houve em Cristo. Se não viver a palavra, não faz você tremer. Se não servir, se não fazer a vontade do Senhor, não faz você tremer. Então você não está sendo aperfeiçoado. Você não está desenvolvendo a salvação que te foi entregue com temor e com tremor.
Precisa haver o mesmo sentimento que houve em Cristo. Precisa haver o mesmo sentimento em mim e em você. Recebemos o conhecimento, recebemos a palavra. Aqui a igreja de Filipe era uma igreja assim. Era uma igreja assim. É como se Paulo estivesse falando: olha, só falta uma coisa para vocês. Tudo que vocês receberam, agora vocês têm que desenvolver, aperfeiçoar. Se tornar pessoas perfeitas. Mas como disse Paulo, não que você vai julgar ter alcançado a perfeição, mas você prossegue em direção ao alvo. Você prossegue procurando ser a imagem de Cristo, tendo o mesmo sentimento. Em outro texto, Paulo declara: sede imitadores, fazendo o que Cristo fez. Se nós não fazemos o que Cristo fez, que testemunho de Cristo em nós, de Deus em nós, nós daremos? Se nós não testemunharmos, desenvolver a salvação. Isso não é algo que Paulo poderia fazer por eles. Olha o que Paulo disse, versículo 13: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua vontade. Fazei tudo sem murmuração, ou seja, sem reclamar, sem contendas, sem desavença, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie. Paulo falando agora dele: eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Lembra da última mensagem que nós aqui aprendemos? Que Deus nos guarda e nos confirmará até ao fim. Amém? Para que no dia de Cristo nós sejamos irrepreensíveis. Aqui Paulo menciona a mesma coisa novamente. Para que no dia de Cristo vocês sejam irrepreensíveis, como verdadeiros filhos, porque preservaram a palavra da vida. Preservaram a palavra da vida. Então Paulo diz: e que eu me glorie de não ter corrido, e que eu me glorie de não ter corrido em vão, nem me esforcei inutilmente. O que Paulo está dizendo? Quando chegar o dia de Cristo, que eu tenha regozijo de que eu não corri em vão, ou seja, de que tudo que eu me esforcei para fazer por vocês, para ensinar vocês, não foi em vão. Porque daqui por diante, Paulo não poderia fazer mais nada por eles. Paulo fez tudo. Paulo ensinou, Paulo instruiu. Agora é cada um deles que tinha que desenvolver essa salvação com temor e tremor, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo. Paulo não poderia fazer estas obras por eles. Paulo não podia decidir por eles. Assim como também eu não posso decidir por você e nem vocês por mim. Eu não posso decidir por vocês e nem vocês por mim. A partir daqui, eu tenho que desenvolver a minha salvação com temor e tremor. Você tem que desenvolver a sua salvação com temor e tremor, para que você chegue no dia de Cristo inculpável no meio dessa geração pervertida e corrupta. Para que você chegue no dia de Cristo como uma pessoa irrepreensível. Eu disse na última mensagem, uma pessoa irrepreensível é uma pessoa que Deus não tem nada para condená-la. Então a profecia se cumprirá nela. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. De que forma? Tendo o mesmo sentimento, que desenvolveram a sua vida inteira com temor e tremor. E a sua vida inteira, ela é curta. Ela dura poucos anos. Não é a sua vida eterna. Então o que Deus está, eu vou dizer assim, pedindo para a sua igreja, é que eles vivem esse pouco tempo de vida com temor, com santidade, com reverência, com respeito. Que seja uma pessoa assim, e que desenvolva essa salvação, que aperfeiçoe tudo que Deus colocou em você, que entregou para você por sua graça. Que você faça com tremor, que você sirva, que você pratique a palavra,
que você obedeça, que você realize a obra de Deus. É assim que nós desenvolvemos nossa salvação. Mas Paulo diz: eu espero que eu não tenha a tristeza de ver que eu me esforcei inutilmente. Para terminar, Paulo falou assim no versículo 17: entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação. O que é libação? Libação é derramar, o significado é derramar algum líquido em reverência a Deus. Derramar algum líquido em reverência a Deus. Isto é libação. Então Paulo disse: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Ou seja, mesmo que eu tenha que derramar a minha vida como sacrifício a serviço da sua fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Olha o sentimento de Paulo. O mesmo sentimento que houve em Cristo. O que houve em Cristo? Ele derramou a libação do seu sangue, para que nós nos tornássemos perfeitos, inculpáveis, no meio desta geração pervertida e corrupta. Sinceros filhos de Deus, resplandecendo como luzeiros no mundo. Jesus fez isso. Olha o sentimento de Paulo: ainda que eu também seja oferecido como libação sobre o sacrifício, não da sua salvação, mas da sua fé, eu me alegro com isso, eu me congratulo com isso. Se fosse necessário, ele faria isso pela igreja. Se fosse necessário, ele se esforçaria tudo de novo, tudo novamente, para que a igreja crescesse na graça de Cristo. Nós não podemos ser cristãos se nós não tivermos esse mesmo sentimento em nós. Nós não podemos ser cristãos se nós não esvaziarmos de nós. O Senhor Jesus não usurpou o lugar de Deus, não tomou o lugar de Deus. Ele tomou a forma de servo. E eu repito mais uma vez: há muitos dentro da igreja, todas as igrejas, que usurparam o lugar de Deus. Não é a vontade de Deus, é a dele. Não é o querer de Deus, é o dele. Não é o sentimento de Deus, é o dele. Não é a vontade de Deus, é o dele. Usurparam o lugar de Deus, tomaram o lugar de usurpação. O Senhor Jesus não fez isso. Qual é o sentimento que vai haver em nós, em você? Será que você vai chegar no dia de Cristo inculpável, irrepreensível? Não resta mais sacrifícios por nós. Paulo disse: eu só espero. Paulo disse, Filipenses 2,16: eu só espero que eu me glorie de não ter corrido em vão. Que eu me alegre, Paulo dizendo, que eu me alegre de não ter lutado por vocês em vão, de não ter sofrido por vocês em vão, de não ter sangrado por vocês em vão, de não ter sido apedrejado por vocês em vão, de não ter sido humilhado por vocês em vão, de não ter sido preso por vocês em vão, de não ter sido tido como quase morto por vocês em vão. Tomara que eu me glorie de não ter corrido perigos de vida, de salteadores em vão, de não ter passado fome em vão, necessidade em vão, pregado em vão. Agora transfere esse sentimento para Cristo. Tomara que ele não tenha morrido em vão. Tomara que ele não tenha sofrido em vão. Tomara que ele não tenha tomado uma forma de servo em vão, uma forma de homem, criatura em vão, sendo ele criador. A partir desse momento em que a igreja foi instruída, Paulo não tinha mais
o que fazer pela igreja. Então ele disse: a partir de agora, vocês têm que desenvolver a salvação de vocês, com temor e tremor. Com temor e tremor. Temor. Repito mais uma vez para você gravar. Temor. Eu defini assim: o temor faz com que você seja, porque temor é respeito. Então faça com que você seja santo. O temor faz com que você seja respeitoso perante Deus. Faça com que você seja reverente a Deus. O temor faz com que você seja. O tremor, com R, faz com que você faça. Faça com que você viva a vontade de Deus. Faça com que você sirva a Deus. Faça com que você obedeça a palavra, porque você treme de não fazê-lo. Você treme de fazê-lo de qualquer maneira. E nós só podemos aperfeiçoar a nossa salvação com esses dois sentimentos. Não adianta eu ter um. Eu respeito a Deus, mas eu não temo não servi-lo. Mas respeita. Eu não respeito a Deus, não tenho reverência, mas tu que manda eu fazer, eu faço. Porque eu tenho medo de ser punido por Deus. Então você tem tremor. Paulo não está falando nem de um nem de outro. Paulo está falando dos dois. Você só pode ser aperfeiçoado. A sua salvação só pode ser desenvolvida com temor e com tremor. Amém? Amém. E temor e tremor. Viva essa palavra. Que tudo que temos feito por você, eu falo como Paulo disse, que eu não tenha corrido em vão, nem por você e nem por mim mesmo. Que não tenha sofrido as coisas que sofremos em vão, tudo que passamos em vão, para manter o evangelho íntegro no seu coração. Tudo que tivemos que sofrer face a face com muitos de vocês, para mostrar o seu erro, para te afrontar, para que você mude, que isso não tenha sido em vão. Que toda palavra de consolo não tenha sido em vão. Que todo abraço e sentimento fraterno não tenha sido em vão. É isso que Paulo queria ver na igreja de Filipe e em todas as igrejas que ele edificou com os dons que ele tinha. Esse é o querer de Deus para nós. Não seja uma igreja vazia. Estou me referindo a você. Se é para você ser vazio, é vazio de você. É vazio do seu eu. É vazio da sua vontade. Foi isso que o Senhor Jesus fez e Paulo disse. Filipenses 2:5. Tende o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele subsistindo, ou seja, ele existia em forma de Deus. Ele não julgou ser igual a Deus. Não julgou com usurpação tomar o lugar de Deus. Usurpar é tomar o lugar de Deus. Antes, o sentimento dele, a si mesmo se esvaziou. Menos ele, mais Deus. Nunca a vontade dele. Você não vai ver na Bíblia Jesus falando: essa é a minha vontade, é isso que eu quero. Ele sempre disse: essa é a vontade do meu Pai, essa é a vontade do vosso Pai. Vontade de Deus, não a dele. A única vez que ele mencionou um desejo pessoal: Pai, eu oro para que onde eu esteja, a minha vontade é que eles estejam também. Foi a única vontade dele que ele pediu ao Pai. No mais, a sua vontade e não a minha. Aprenda com a vida dele. Veja o que foi a vida dele. Nunca ele. Nunca o nome dele. Você é o rei dos judeus. Você que está dizendo. Olha a vida dele.
Nunca foi Ele. Nunca foi Jesus. Sempre foi Deus Pai. Em nós nunca pode ser nós. Tem que ser Jesus. Nunca pode ser eu, tem que ser Jesus. Se isso não tiver na sua vida, a salvação que um dia você recebeu, você não está desenvolvendo ela. E se ela tem que ser desenvolvida, é porque ela pode morrer no coração do homem. Portanto, está acostumado. Jesus não se acostumou. Eu acho que Jesus não se acostumou nem a ser servido. Teve um momento, falo como fora de mim. Ele disse: eu não estou aqui para ser servido. Aliás, ele falou isso. O filho do homem que não veio aqui para ser servido, ele veio aqui para servir. Servir quem? Ao homem? Não. Servir a Deus. E foi a vontade de Deus que ele servisse aos homens. Então Deus, Jesus, que era Deus, que é Deus, tomou a forma de servo. E sendo Deus, ele se curvou diante dos homens. Ele se curvou diante dos homens. Talvez nós não entendamos a dimensão desse ato. Talvez foge à nossa mente a extensão desse ato. Do que isso significou. Mas nós podemos ter um vago entendimento quando Deus disse: pelo que também Deus o exaltou acima de todo nome que se possa referir, por causa do sentimento dele. Quanto mais o homem se preocupa em fazer Deus crescer, em fazer Deus aparecer, mais Deus o exalta. Quanto mais o homem diminui, quanto mais ele diz: é a vontade de Deus, não a dele. É o que Deus quer, não o que eu quero. Mas Deus o exalta. Porque alguém está sendo glorificado e não é o homem, é Deus. Viva isso na sua vida, irmão. Nós estamos aí na reta final. E talvez o Senhor esteja clamando em alta voz. Assim como ele disse a um profeta: coloque as minhas palavras de uma forma que até quem passe correndo as leia. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. E faça tudo sem reclamar, sem contenda, para que você se torne irrepreensível e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. E eu entrego para toda a congregação esta palavra: sede santos, desenvolva a sua salvação com temor e com tremor. Amém.